O arqueólogo Tony Pollard está descobrindo evidências das origens do maior navio de guerra já construído, perto de uma ilha japonesa, a apenas 32 quilômetros da cidade de Hiroshima. Estamos indo para a zona de testes em Kamegakubi, uma instalação ultra secreta onde a Marinha do Japão fazia experiências com os seus projetos especiais e testava suas armas. Com uma blindagem impenetrável e canhões de 21 metros, os japoneses fabricaram o maior navio de guerra do mundo enquanto se preparavam para a Segunda Guerra Mundial. Os canhões eram gigantescos e quando eram disparados, a terra tremia. De cima vinham as missões suicidas para amedrontar o coração de seus inimigos, com aviões assassinos e mísseis com motor de foguete. Enquanto nas profundezas da ilha de Okinawa, no Pacífico, uma colmeia de bunkers escondidos e quartéis generais subterrâneos zumbia com tropas terrestres decididas a lutar até a morte. Essa estratégia ia fazer os americanos lutarem por cada centímetro quadrado dessa ilha. Os maiores projetos de construções da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler e seus aliados japoneses para garantir o domínio do mundo. Estes são os segredos da mega estruturas nazistas. Obras do nazismo, grandes combates. A primeira característica marcante, depois de descer do barco aqui nesse pier, é uma calha que percorre o concreto inteiro. Daqui eu vejo que também tem uma no outro pier. Elas teriam acomodado a base de um enorme guindaste pórtico, que se arqueava aqui no fosso. A ideia era que os navios entrassem aqui e ancorassem entre os dois pires para que a carga deles fosse erguida pelo guindaste e levada através desses trilhos naquela direção. Essa carga incluía as armas para o Yamato. Eram canhões enormes, com 45 centímetros de diâmetro. Eram os maiores canhões já montados em um navio de guerra. A história dos mega navios japoneses começa em 1931, 8 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Famintos por recursos naturais, os japoneses conquistaram a região chinesa da Manchúria e depois focaram a sua atenção no restante do Sudeste Asiático. Mas os antigos poderes coloniais já controlavam as vastas áreas da região. Os principais objetivos da Guerra do Japão eram forçar os britânicos e os holandeses a saírem do Extremo Oriente e neutralizar a ameaça americana. Determinado a expandir o seu império, o Japão se preparava para a guerra sob um véu de sigilo. Os japoneses perceberam que não podiam ter esperança de superar os Estados Unidos e a Grã-Bretanha em termos de navios de guerra. O princípio por trás era, se não conseguirmos superá-los em números, então nós vamos precisar de uma vantagem qualitativa. Então eles constroem um navio de guerra enorme, que fosse equivalente a 2 ou 3 navios comuns, no qual era capaz de atacar vários navios de guerra inimigos praticamente a qualquer momento. Começava a corrida armamentista. Era meados dos anos 30 e os Estados Unidos foram forçados a ampliar a sua frota. O especialista em engenharia militar Mike Pavelek está explorando o maior e melhor que a América tinha na Segunda Guerra Mundial. É incrível. Este é o navio de guerra Wisconsin. Um dos 4 navios de guerra de classe Iowa construídos pela Marinha na Segunda Guerra Mundial. Este é o maior, o mais poderoso e mais destrutivo navio que a Marinha já construiu. Este é o verdadeiro foco comercial do poder naval americano. Esses navios de guerra carregavam canhões de 40 centímetros de diâmetro que podiam disparar projéteis de 1,3 toneladas a quase 40 quilômetros de distância. São necessários mais de 60 homens para disparar um canhão. Cada canhão usava até 6 cargas explosivas de 25 quilos para disparar um único projétil. Ela dispara tão longe que você não consegue ver o navio que está atacando por causa da curvatura da terra.
No período entre guerras, os japoneses viram que precisariam competir com projetos iguais a esses se quisessem lutar contra os americanos. Para superar os Estados Unidos, os japoneses projetaram uma classe de navios de guerra em uma escala inédita. Os encouraçados da classe Yamato tinham mais de 38 metros de largura e 262 metros de comprimento. Deslocando mais de 72 mil toneladas, eles eram 30% mais pesados do que os navios americanos da classe Iowa. Eles tinham quase o dobro do peso de qualquer outro navio de guerra japonês. Desenterrando mais de 13 mil metros cúbicos de terra, a quilha do Yamato foi colocada aqui em Hiroshima, no estaleiro Kuri, em 4 de novembro de 1937. 5 meses depois, enquanto o Japão começava a se preparar para a guerra, os japoneses começavam a construir no estaleiro Kuri de Nagasaki um segundo navio de guerra monstruoso, o Musashi. A bordo do Yamato e do navio irmão Musashi ficavam super-armas de 21 metros de comprimento que exigiam munições muito grandes. O professor Toshi Minohara localizou um dos poucos projéteis ainda existentes. Este é o projétil original usado no Yamato. Restaram apenas alguns e aqui você pode identificar bem o cone. Na verdade, esse cone se desprenderia no ar e foi projetado para que a sua forma causasse sérios danos ao casco do navio. Esse projétil tem uma blindagem perfurante e pesa 1.360 quilos. Pesa aproximadamente o mesmo que um carro popular comum. Então nós temos aqui um carro popular atingindo outro navio. E este era um navio de guerra que foi projetado para absorver todos os tipos de punições. Deu uma parte do aço blindado das torres do encoraçado da classe Yamato, da face das torres. Tem 66 centímetros de aço temperado. É incrivelmente forte e incrivelmente pesado. Essa peça foi trazida do Japão no final da guerra. Os americanos encontraram essa peça em um estaleiro japonês e trouxeram para testá-la. Eles testaram em perfeitas condições e conseguiram penetrar a blindagem. O disparo foi feito a curta distância. Mas esse tipo de tiro nunca teria ocorrido em tempos de guerra, nos mares e às grandes distâncias. Essa blindagem era praticamente indestrutível na guerra. Era a blindagem mais pesada, mais grossa e maior já feita em um navio de guerra. Mas o peso da blindagem somado às armas pesadas causaram um grande problema. Todos os pedaços da blindagem que estavam no Yamato somavam 22.500 toneladas de aço. A principal preocupação dos arquitetos navais no Japão era como manter todo esse aço à tona. Para enfrentar a Marinha dos Estados Unidos, os japoneses precisavam de uma abordagem totalmente nova para o design dos encouraçados. Uma das maneiras de reduzir o peso dessa blindagem era usar uma solda elétrica e não usar rebites, que são mais pesados. Os japoneses também fizeram a blindagem como uma parte da estrutura, em vez de acrescentá-la depois que a quilha já estivesse sido construída. O casco do navio também foi construído num design único que protegia apenas a seção central e vital do navio. A proa e a popa mais vulneráveis eram divididas em mais de 1.000 compartimentos impermeabilizados que permitiam que eles fossem lacrados ou alagados em seções se necessário. Essa flexibilidade permitia que o Yamato se estabilizasse caso o casco fosse violado. Os japoneses acreditavam de que quando o navio flutuasse pela primeira vez, para todos os efeitos seria impossível afundá-lo.
No dia 16 de dezembro, 9 dias depois de Pearl Harbor, o primeiro encouraçado japonês, o Yamato, foi formalmente comissionado em Kure. O Yamato, que é uma palavra antiga para Japão, se tornava a principal embarcação da Marinha Japonesa. O Yamato enfrentou o seu primeiro teste em junho de 1942. Os japoneses planejavam destruir a Marinha Americana nas ilhas Midway. Ainda a 480 quilômetros do ataque inicial, o Yamato, operando como centro de comando, liderava a frota. Mas o que o almirante não sabia era que os americanos haviam decifrado as suas mensagens codificadas para a frota e já estavam esperando o ataque. Pelos japoneses estarem tentando esconder as suas verdadeiras intenções dos americanos, as forças deles estavam muito divididas. Os porta-aviões deles ficavam separados do navio principal, então o Yamamoto estava muito longe do porta-aviões. A frota japonesa foi emboscada por um ataque aéreo americano. 4 porta-aviões japoneses foram perdidos. Apesar do seu poder de fogo, o Yamato não podia fazer muita coisa. E assim, consumidos pelos navios americanos e em desvantagem, os japoneses não conseguiram prever a sua vulnerabilidade a um ataque aéreo em massa. Percebendo essa fraqueza, os japoneses enviaram seu encouraçado, o Yamato, e o recém-lançado navio irmão, o Musashi, para um refúgio seguro. O minúsculo atol de Truk, na Micronésia, passou a ser o centro de abastecimento militar do Japão no Pacífico. Com extensas defesas de artilharia, Truk também era uma das bases navais mais protegidas do mundo. Truk era muito importante para os japoneses porque era a maior base do Pacífico Sul. Era de lá que eles conduziam suas operações, onde armazenavam aeronaves e munições. E sem isso, o alcance deles no Pacífico Sul seria gravemente reduzido. Pouco antes do amanhecer de 17 de fevereiro de 1944, os americanos lançaram a Operação Hailstorm. A Lagoa Truk, lar do Yamato e de centenas de navios e aviões japoneses, sofriam um ataque. Mais de 500 aeronaves foram usadas naquele ataque, lançadas de 9 porta-aviões. Os navios americanos circulavam o atol, esperando que os navios japoneses tentassem escapar para conseguirem abatê-los como um bando de tubarões. Eles testaram ao máximo as defesas japonesas. Os japoneses foram completamente pegos de surpresa. Truk foi dizimada. 270 aviões destruídos e 191 mil toneladas em navios afundaram. Naquele momento, os encouraçados da classe Yamato estavam mais vulneráveis ao ataque aéreo do que nunca. Então, os japoneses fizeram melhorias nos navios com armas antiaéreas. Eles instalaram mais de 100 canhões. Em outubro de 1944, o trabalho estava terminado e o Yamato e o Musashi navegaram rumo à batalha no Golfo de Leyte. Foi o maior confronto naval da Segunda Guerra Mundial. Finalmente, o Yamato tinha a chance de disparar seus canhões de 45 centímetros contra navios americanos, atingindo pelo menos um porta-avião. Mas a blindagem dele também enfrentava o primeiro grande teste. Este é o momento em que o Yamato foi atingido por 2 bombas, podendo ser visto nestas fotografias raras divulgadas pela Marinha dos Estados Unidos. As torres de artilharia eram protegidas por 66 centímetros de blindagem, mas o convés era mais vulnerável e uma bomba penetrou nas cabines da tripulação. Apesar dos danos, o Yamato escapou quando os americanos concentraram seus ataques no Musashi.
A batalha pelo Golfo de Leyte foi um desastre para os japoneses. Os americanos desenvolveram um novo tipo de explosivo. Era o Torpex, com o dobro da potência do TNT. Antes da guerra, as estimativas de quanto dano os encouraçados poderiam absorver eram baseadas no princípio de que uma ogiva estaria cheia de TNT e não de Torpex. Estima-se que aproximadamente entre 11 e 15 torpedos atingiram o Musashi. E isso, claro, sem contar outras 16 bombas. E foi exatamente essa combinação de um número exagerado de torpedos e também ogivas que acabou contribuindo para a destruição do Musashi. O Musashi afundou, tirando mais de 1000 vidas. E 21 marinheiros japoneses foram mortos ou feridos a bordo do Yamato. A Força Aérea Japonesa também sofreu baixas graves, poucos meses antes do naufrágio do Musashi. No dia 19 de junho de 1944, eles se encontram com os americanos perto das Ilhas Marianas. A Batalha das Ilhas das Marianas foi conhecida como a Grande Caçada ao Peru das Marianas e foi onde a Força Aérea realmente ganhou vantagem contra a Força Aérea da Marinha Imperial Japonesa. 3 dos porta-aviões do Japão naufragaram e cerca de 600 aviões foram destruídos. A frota japonesa de superfície praticamente deixou de existir. A maior parte da capacidade de combate japonesa foi perdida nas Marianas. O principal motivo da derrota foi o fracasso do caça japonês, o Mitsubishi Zero. Mike Pavelek está explorando um dos poucos que sobreviveram. O Zero foi simplesmente superado pelas aeronaves americanas contemporâneas. Parte do problema do Zero era que, apesar de ter uma grande autonomia e manobrabilidade, o sistema de combustível não tinha tanques de combustível autovedantes. Então os pilotos americanos atiravam contra os Zeros e eles explodiam. O Japão precisava de uma nova tática. Os americanos se aproximavam do Japão. E o próximo alvo deles seria as Filipinas. As Filipinas, uma ex-colônia dos Estados Unidos, eram cruciais para os japoneses porque, na verdade, era através delas que o suprimento de petróleo deles vinham. E, sem isso, eles estariam totalmente destruídos. Mas eles só tinham 30 aviões Zero de combate para combater centenas de navios inimigos. A solução era radical e inesperada. Eles transformariam o Zero em bombas e mergulhariam direto nos porta-aviões dos Estados Unidos. Era a primeira vez que o Japão ordenava ataques suicidas. E isso mudaria totalmente a imagem da guerra. O novo esquadrão era chamado de Kamikaze, que significa vento divino. O objetivo? Cada avião Zero abateria um navio americano. Para dar ao Zero o maior alcance possível, os engenheiros reduziram o seu peso retirando metralhadoras, blindagens e rádios. Eles colocaram tanques extra de combustível e uma bomba de 250 quilos. Eles transformaram o avião em um míssil voador que atacaria a frota americana. Eles só precisavam de pilotos. A vergonha é um sentimento muito importante no Japão, então era muito difícil dizer não, eu não quero morrer pelo meu país. Porque isso envergonharia você e sua família também. Foi assim que muitos dos jovens soldados precisaram se fortalecer e criar coragem. Eles precisavam ser viris. O tenente de 23 anos, Yukio Seki, lidera o primeiro esquadrão de pilotos kamikaze. Depois de patrulhar por 5 dias sucessivos,
ele finalmente identifica uma força-tarefa da Marinha Americana e o seu principal alvo: um porta-aviões. Nos mares ao redor das Filipinas, a Marinha japonesa trava uma batalha épica contra seus aliados. O avião do piloto kamikaze Yukio Seki colide contra o porta-aviões da escolta USS Sanlo. O navio afunda com 889 homens a bordo. O ataque é incrivelmente bem sucedido porque eles conseguem afundar um porta-aviões, que era a arma americana mais importante que eles poderiam derrubar. Eles danificaram gravemente outros 3 e tiveram uma perda terrível de 5 aeronaves. Foi uma excelente baixa conquistada pelos japoneses. Parecia mesmo que aquela tática tinha fundamento e que o sacrifício estava compensando. O comandante kamikaze expandiu as suas táticas de suicídio. Novos aviões e pilotos chegavam do Japão. Um após o outro, os kamikazes mergulhavam em direção à morte. Na Batalha do Mar das Filipinas, 121 pilotos kamikaze atingiram o seu alvo, naufragando 16 navios americanos. Foi o mais eficaz de poder aéreo que os japoneses tiveram em anos. O poder dos kamikazes não era somente atingir os navios, mas também tinha um efeito psicológico de repente, você estar enfrentando um inimigo que parecia simplesmente não ter nenhum tipo de limite. Essa era uma proposição muito aterrorizante. Enquanto os kamikazes tinham sucesso no início, um problema crescia. Os kamikazes estavam danificando e afundando os navios dos Estados Unidos, mas até agora eles só tinham naufragado um porta-aviões. O maior problema era que o Mitsubishi Zero, configurado como uma arma suicida, não era uma bomba grande. Mesmo estando cheio de combustível e carregando uma bomba de 250 quilos que seria lançada na hora, ele não era uma arma grande o bastante para afundar um navio de guerra americano ou um porta-aviões. Os japoneses precisavam de algo novo. E assim eles inventaram algo muito mais aterrorizante e muito mais poderoso também. O Japão estava desenvolvendo uma arma secreta. Um míssil com motor de foguete projetado para um único propósito: missões suicidas. Era chamado de Oka, que significa flor de cerejeira. Diferente do avião Zero, o Oka era mais uma bomba do que um avião. O Oka era um míssil pequeno e pilotado, que tinha uma bomba enorme na frente, que precisava ser lançado de um bombardeiro maior. Quando ele mergulhasse, ele deslizaria em direção à frota americana, sendo guiado pelo piloto suicida que estava no comando. Existem muito poucos Oka originais. Este de um hangar de acesso restrito no Reino Unido está em processo de restauração. Uau! Eu não esperava ver isso. Algo assim não é visto há 75 anos. Para o especialista em tecnologia da aviação Joe Picarella, é uma chance rara de ver como o Oka foi originalmente montado. O propósito do Oka era levar uma ogiva até o seu alvo. Todo o bico dele, cerca de 1,70 m, 1,80 m da aeronave, era para a ogiva. Eram 1.200 quilos de explosivos potentes equivalentes a TNT. Esse era o propósito do Oka, levar a maior bomba possível até a frota dos aliados. A ogiva representava cerca de 60% do peso do Oka e preenchia todo o cone do nariz. Logo atrás da bomba maciça ficava um cockpit pequeno e básico para o piloto.
O cockpit continha só o mínimo de instrumentos. Apenas um altímetro, um indicador da velocidade em relação ao ar e uma bússola. Aqui em cima fica a alavanca e ela acionava a ogiva. Apenas um forte puxão dessa alavanca acionava a ogiva e não tinha mais volta. O cockpit também continha algo encontrado apenas nessa aeronave. Esses dois ganchos seguravam a espada samurai do piloto. Ele olhava para cima e um dos tripulantes da aeronave entregavam para ele a sua última posse deste mundo, a sua espada. Mergulhando de uma altura de 6.100 metros, o Oka planava até um alvo a 32 quilômetros de distância. O Oka também era carregado com 3 propulsores de foguete na traseira. O seu objetivo era impulsionar o Oka em uma velocidade suficientemente grande para escapar do fogo inimigo e penetrar na blindagem dos navios. O Oka era tão rápido que alcançava em mergulho a velocidade de cerca de 960 km por hora. Era o mais rápido que existia naquela época. Enquanto os japoneses desenvolviam o Oka mortal, os aliados avançavam e em dezembro de 1944 começavam a libertar as Ilhas Filipinas. Próximo passo, a vasta frota aliada seguia para o norte, para a ilha de Okinawa. Eles estavam se aproximando do continente do Japão. Os japoneses tinham muito medo de serem invadidos. Eles não sofriam invasões há 2 milênios e não tinham a intenção de permitir que aquilo acontecesse. Os pilotos suicidas kamikazes estavam baseados em Kanoya, na costa sul do Japão. Daquele ponto, eles podiam atacar a frota dos aliados quando se aproximassem de Okinawa. O plano para salvar o continente do Japão da invasão era enviar esquadrões de pilotos suicidas. A Batalha de Okinawa vivenciou o uso mais intenso de táticas de kamikaze de todos os tempos. A mega arma secreta do Japão, o Oka, com motor de foguete, finalmente estava operando e pronto para ser lançado. A quase 110 quilômetros a noroeste da ilha, uma tripulação identificou a primeira frota dos Estados Unidos, o destroyer USS Manert L. Abele. A 5.800 metros de altitude, o piloto do Oka se solta do avião de origem e dispara seus foguetes. Ele enfrenta o destroyer americano viajando a quase 960 km por hora. Ele atingiu o navio bem no meio. Ele explodiu e depois afundou. Enquanto a frota dos Estados Unidos segue com seu ataque a Okinawa, os comandantes kamikazes enviam cada vez mais bombas-foguete para os céus. O avião suicida continua causando danos à frota dos aliados. Mas é no interior da ilha de Okinawa que os japoneses montam um plano audacioso para proteger a sua última linha de defesa. O objetivo era segurar os americanos pelo máximo de tempo possível, para poder dar às ilhas japonesas a maior chance que eles podiam. Então a ideia era manter os americanos lutando, lutando e lutando, sem ceder nenhum centímetro. O plano era levar todo o exército de Okinawa, mais de 100 mil homens, para o subsolo. A rocha em si é perfeita para a tarefa. Isso aqui é calcário. E é muito forte, mas é bem poroso. Todas as bolsinhas de ar são ótimas para absorver o impacto. Então, em relação à proteção contra bombardeios, é tão boa, se não for melhor do que o concreto.
As rochas fornecem uma solução para um grande problema. Ataques a navios significam escassez de concreto e aço. Apesar das dificuldades, os japoneses conseguiram construir sistemas de túneis altamente complexos para a linha de frente. Geralmente, eles têm posições de tiro na frente, passagens laterais e saídas na parte dos fundos, câmaras de armazenamento e alojamentos. Aqui é bem aberto. Olha, o que é isso? Oh, uau. Bem aqui no canto estão estojos para detonadores, projéteis. De acordo com o tamanho deles, provavelmente são de cartuchos antitanque. A posição dele, onde a arma estaria localizada, não é aqui. Mas talvez os detonadores tenham sido armazenados aqui e transportados para outro lugar. A questão é que... Olha lá, olha, tem outra passagem. Estamos numa rede de túneis. A estratégia de defesa é descrita como táticas de dormência. Não se trata só de cavar um buraco e se esconder. Isso aqui levou a batalha para o subsolo. E é esse sistema, essa estratégia, que faria os americanos lutarem por cada centímetro quadrado dessa ilha. Os comandantes japoneses acreditavam que provavelmente os americanos pousariam nas praias do norte. Então, eles estabeleceram defesas em uma série de linhas abrangendo a ilha inteira. Cada uma delas servia de apoio à faixa seguinte, terminando junto à principal, a linha de Shuri, com 13 quilômetros, indo de costa a costa. E era no castelo de Shuri que o exército era comandado. Sob a fortaleza do século XIV, agora reconstruída após a sua destruição durante a guerra, estão os restos da sede principal do exército. Esses túneis foram construídos na rocha sob o castelo de Shuri, mas ele tem uma sutileza desses baluartes de concreto maciço. Infelizmente, eu não posso entrar porque eles estão praticamente bloqueados. Mas a defesa da linha de Shuri foi controlada daqui. Os túneis se estendiam por 400 metros. Um labirinto de salas de códigos, salas de conferência e os aposentos dos oficiais. Com 50 metros de altura até o seu ponto mais profundo, os japoneses previam que seria totalmente à prova de bombas. No final de março de 1945, a armadilha estava pronta. O labirinto da ilha de 100 quilômetros de túneis, bunkers e fortificações estava pronto no momento certo. Na costa, quase 1.500 aliados estavam aportando de Okinawa. Eles não tinham ideia do que os esperava. Próximo da costa de Okinawa, a frota aliada, a maior já montada na história naval, lançou a Operação Iceberg. Um bombardeio implacável antes do desembarque que lançou mais de 100 mil projéteis e foguetes em Okinawa por 3 horas. Eles derrubaram mais de 4.500 toneladas de artilharia naquela praia. Foi o bombardeio preparatório mais pesado de uma invasão anfíbia na história do mundo. No bombardeio inicial, eles atacavam com um grande número de projéteis. Mas os japoneses estavam nos túneis. Era terrível, o chão tremia e havia muitos danos na superfície. Mas em relação aos danos causados à força de combate deles, o impacto foi mínimo. Bem atrás dos cumes fortemente protegidos na linha Shuri, os comandantes japoneses observavam a primeira onda de tropas americanas desembarcar.
Todas as tropas tinham sido avisadas sobre uma oposição feroz e agressiva. Mas eles desembarcaram nas praias e não aconteceu nada. Você pode imaginar como estaria tenso? De repente, eles começaram a ganhar confiança, mas perceberam que não tinha oposição. Eles começaram a seguir para o interior e antes do final do dia, eles tinham percorrido 5 quilômetros ilha dentro. Então eles seguiram em frente e tomaram os campos de pouso. E todos pensaram que aquilo acabaria em pizza, afinal. Nos dias seguintes, os japoneses permitiram que os fuzileiros navais dos Estados Unidos atacassem pelo norte, onde encontraram uma resistência esporádica. Mas quando a força invasora se dirigia para o sul em direção à linha Shuri, tudo estava prestes a mudar. Em 8 de abril, uma semana após os desembarques, os japoneses viram os americanos se aproximando da primeira grande linha defensiva no cume de Kakazu. O historiador Mark Waycaster está explorando o local. Este aqui é um dos vários bunkers que foram construídos no cume de Kakazu. Isso aqui era um muro alto, coberto de terra e camuflado. Eles nunca saberiam que estava aqui. Você pode ver as fendas de disparo. Aqui temos uma e uma segunda bem aqui. Isso deu aos japoneses um alcance de fogo muito amplo para cobrir o terreno do vale à frente deles. Esta é apenas uma de uma série de bunkers e pontos de disparo escondidos ao longo de Kakazu Ridge. Atrás deles, havia uma rede de túneis. A elevação no topo da encosta dava aos japoneses uma vantagem enorme sobre a aproximação dos norte-americanos. E eles estavam dispostos, formando uma grade de fogo interligado que criava zonas de morte devastadoras. Isso estreitou muito as abordagens dos americanos em certos pontos. Aqui em Okinawa, esse cume virou uma área sangrenta. A primeira linha de defesa funcionou bem para os japoneses, combatendo milhares de soldados e tropas dos Estados Unidos, gerando muitas baixas. Em 24 de abril, no cume de Kakazu, depois de quase 3 semanas de combates ferozes, os americanos finalmente chegaram ao topo da colina. Mas eles acreditavam que os túneis tinham dado ao inimigo uma rota de fuga. Os soldados japoneses tinham escapado, mas tinham ido para a próxima linha assassina de fortificações. O cume de Kakazu era apenas um dos vários pontos que eles precisavam ocupar antes de chegar à linha interna de Shuri. Os americanos chamaram o próximo ponto de Kume Hakusou. Aqui no Kume Hakusou você pode ver como as posições dos japoneses eram fortes. Ali está ao norte, a primeira linha de defesa, chegando até Kakazu, daquele lado. Daqui de cima, quando eles dessem a volta, eles poderiam atirar naquela primeira linha, enquanto os americanos começavam a ocupá-la. Eu não gostaria de ser um soldado americano aqui no cume de Kakazu enfrentando os disparos. Na parte de trás, você tem essa perspectiva impressionante, porque você pode ver como cada pedaço de terra é cheio dessas cavernas e túneis. E naquele ponto há muitas construções. Eles cortaram uma fatia da colina e daqui eu consigo ver muitas entradas e até mesmo os túneis atrás delas. É uma rota de fuga de batalha impressionante. Resumindo, quando você está enfrentando esse tipo de inimigo, que é capaz de abrir 100 quilômetros de túneis em uma encosta só para brincar com os inimigos, então só há uma maneira de lutar, e é identificando cada pegada, cada centímetro e, claro, matando todos os japoneses que você enfrentar. Essa é uma maneira incrivelmente traumática, brutal e cruel de se travar uma guerra. Os japoneses estavam determinados a defender Okinawa, um túnel por vez. As tropas japonesas aqui no Kume Hakusou usaram os túneis para um fim devastador. De tempos em tempos, os japoneses lançavam ataques surpresa que repeliam todas as tentativas americanas de ocupar o cume.
Mas logo eles se depararam com uma arma brutal que dominou o campo de batalha. Os americanos tinham 2 tipos de lança-chamas. Pequenas unidades portáteis. E tanques lança-chamas, capazes de disparar um napalm mortal a 90 metros de distância. Mas os japoneses sabiam que enfrentariam essa ameaça e construíram uma defesa na estrutura dos túneis. Uma das poucas defesas que os japoneses conseguiram montar foram os ângulos retos. Porque aquelas chamas poderiam fechar uma passagem, mas não conseguiriam ultrapassar cantos. Aqui nós temos um ótimo exemplo disso. Um ângulo reto bem preciso, apesar da natureza irregular das pedras. Se um soldado americano com um lança-chamas estivesse aqui, eu só precisaria esquivar por aqui, ficar a certa distância e, com sorte, eu sobreviveria à explosão de chamas. As redes de túneis complexas permitiram que os japoneses no Cume Rock Sol resistissem à força americana esmagadora por 10 dias. Mas também havia mais uma tática japonesa. Eles aproveitaram os códigos de honra samurai tradicionais para instalar uma vontade de lutar até a morte. Aquilo praticamente virou o foco central da disciplina militar dentro do exército japonês e, entende, foi incrivelmente eficaz. As tropas japonesas também foram instruídas de que os americanos eram monstros que iriam torturá-las e matá-las se fossem capturadas vivas. Com a desintegração da organização da resistência japonesa, as tropas dos Estados Unidos tentavam persuadir civis e soldados apavorados a saírem de suas cavernas. Mas nem sempre conseguiam. Muitos optaram por cometer suicídio, enquanto outros decidiam que seguiriam em um último ataque banzai. A dura realidade é que quase todos os japoneses que lutaram na batalha em Okinawa, no final das contas, quase todos eles estão mortos. Mais de 12 mil americanos foram mortos durante a batalha. E mais de 77 mil soldados japoneses morreram. Cerca de 150 mil civis de Okinawa também morreram. Alguns recrutados, mas a maioria tinha sido envolvida nos combates. Olhar esses ideogramas nesse mármore realmente mostra como essa batalha foi chocante. Não existiam regras de guerra. A verdade é que foi uma batalha de aniquilação. A vasta rede de fortificações subterrâneas de Okinawa e a determinação japonesa de lutar até a morte provocou os norte-americanos a darem o próximo passo: usar uma mega arma de fabricação própria. Em 6 de agosto de 1945, os americanos lançaram uma bomba atômica em Hiroshima. 3 dias depois, eles lançaram outra em Nagasaki. Enquanto o Japão usava suas tropas como homens-bomba para destruir navios inimigos, os Estados Unidos recorriam à ciência para construir uma bomba capaz de aniquilar cidades inteiras. Foi meio que a mortalidade daquilo, a destruição causada por aquelas bombas que finalmente convenceu os japoneses a jogarem a toalha e finalmente se renderem. Em sua TV. Talvez você o reconheça por um canal vivo. Como se chamava? Se chamava Justin TV. Justin TV. Se chama Justin TV.